E se eu te dissesse que o sucesso financeiro tem menos a ver com sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento? E que por mais inteligente que você seja, se você não tiver o comportamento adequado, você pode ganhar muito dinheiro ao longo do tempo, mas pode inclusive ficar sem nada no final da vida. Inclusive, um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. Já pessoas comuns sem nenhuma educação financeira são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Essa é a ideia principal por trás deste livro, A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel, um livro que tem sido cada vez mais comentado e, na minha humilde opinião, vai ser o pai rico, pai pobre dessa nova geração de investidores. E nesse vídeo, vou apresentar para vocês 3 lições deste livro. Você Mais Rico, é quem fala Bruno Perini, criador do canal, e 6 ideias que estão presentes dentro dos 20 capítulos da psicologia financeira. Então, nem de longe eu vou esgotar as lições que o livro tem para passar. E começando agora pelas 3 lições, a lição 1 seria de que o sucesso financeiro é uma habilidade pessoal. Então, na introdução do vídeo eu já falei sobre isso, que na opinião do Morgan Housel, e eu também tenho essa mesma visão, essa habilidade nas finanças é muito mais uma soft skill, ou seja, alguma coisa realmente pessoal, do que simplesmente conhecimento técnico e ciência de foguetes, né? Não é isso. Depois que você chega até um certo nível de conhecimento técnico, aquilo faz cada vez menos diferença na sua trajetória financeira. O comportamento, ele é muito mais relevante. Até aproveitando essa questão de inteligência artificiais, ChatGPT, muita gente achando que ele vai disruptar em todas as áreas do ser humano, eu acho que isso pode vir a acontecer realmente. Já me perguntaram, você não acha que a gestão de fundos no futuro vai ser feita por inteligência artificial? E eu acho que sim. Só que mesmo assim, você como investidor atrás do computador que vai ter que decidir se quer deixar o dinheiro no fundo, se quer resgatar, se quando o mercado cair você quer investir mais, quer ficar parado ou simplesmente ir embora. Então, no final das contas, a decisão vai sempre depender do investidor. E para esse lado, conta muito mais a parte de comportamento do que simplesmente conhecimento técnico sobre o mercado financeiro, sobretudo após você já ter um certo nível de conhecimento. E para ilustrar isso, o Morgan Housel traz a história de Ronald James Reed, que se você for procurar na Wikipedia, está descrito como um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos. E esse é um ponto interessante, né? Como que um faxineiro e frentista, no final da vida, como nós veremos adiante, se tornou um filantropo deixando milhões de dólares em doações para um hospital e a biblioteca da sua cidade. Mas começando do início, o Ronald Reed, ele nasceu na zona rural de Vermont e foi a primeira pessoa da família dele a concluir o ensino médio, o que é um ponto muito interessante. Então ele não veio de uma família abonada e também não ganhou nenhum tipo de herança, bilhete da loteria, teve uma vida muito simples. Durante 25 anos ele ficou consertando carros de um posto de gasolina e durante 17 varreu o chão de uma loja da JCPenney, que é simplesmente uma rede de lojas de departamento que você tem nos Estados Unidos. Quando tinha 38, comprou uma casa de 2 quartos por $2.000 e ficou nela até o final da vida. Em 2014, Ronald Reed, já com 92 anos, acabou falecendo e é aí que a história dele se tornou conhecida. O Morgan Housel coloca que nesse ano, 2014, 2.813.503 americanos vieram a falecer. Menos de 4.000 dessas pessoas tinham um patrimônio líquido de mais de $8 milhões. E o Ronald James Reed era uma dessas pessoas. E aí aquilo surpreendeu todo mundo, né? Como é que o cara que ele foi faxineiro, frentista, consertava carros, uma pessoa humilde, ele conseguiu conquistar esse patrimônio de $8 milhões? Aí foram pesquisar sobre a vida dele e viram que ele conseguiu conquistar isso simplesmente comprando ações com o passar dos anos e esperando. Parece que ele levou ao pé da letra aquela frase do Charlie Munger que diz que o dinheiro grande não está na compra e na venda, mas sim na espera. Ele simplesmente comprou e foi deixando o resultado acontecer ao longo do tempo, passando por várias crises durante o caminho, não vendendo, inclusive comprando mais. E podemos até falar que de certa maneira ele teve a sorte de fazer isso no mercado americano, que é um baita de um mercado, mas veja que foi necessário muita habilidade comportamental para isso, porque pessoas com muito mais educação financeira talvez quisessem vender naquele momento, achando que dessa vez o mercado não vai voltar, que dessa vez seria diferente, mas simplesmente o Ronald Reed ele continuou comprando. E aí vem um ponto muito interessante, uma comparação que o Morgan Housel faz no seu livro, porque ele pega uma outra pessoa, um executivo que trabalhou no mercado, teve formação na área financeira, inclusive se formou em Harvard, que era o Richard Fusconi, que simplesmente teve uma trajetória meteórica, ele ganhou muito dinheiro, saiu em revistas da época, Forbes, Fortune,
e se aposentou precocemente na idade de 40 anos. E o Richard Fusconi, apesar de ter sido um sucesso na área dele, em 2008 acabou quebrando. Isso porque antes da crise de 2008, lá no começo dos anos 2000, que também foi uma época de crise, né, a bolha.com, ele pegou um empréstimo para reformar a sua mansão. E no final de 2008 ele não conseguiu dar conta dos prejuízos, tinha hipotecas e simplesmente o mercado imobiliário desabou. E com isso o Fusconi ele acabou quebrando. E aí o Morgan Housel ele coloca um ponto muito interessante mostrando como, de certa forma, o mercado financeiro ele é democrático. No sentido de que mesmo pessoas que não têm uma formação dessa área podem obter bons resultados. Ele compara o mercado financeiro com outras áreas. Ele fala, olha, você nunca vai encontrar um faxineiro que vai operar melhor um coração do que um cirurgião. Você não vai encontrar um faxineiro que vai projetar melhor um prédio do que um engenheiro. Ou entender mais sobre o comportamento de uma bomba nuclear do que, por exemplo, um físico. Mas, dentro do mundo financeiro, você vai encontrar um faxineiro que pode ter uma performance melhor do que das pessoas dessa área. E não por conta de conhecimento técnico. Provavelmente o Fusconi tinha mais conhecimento técnico financeiro do que o Ronald Read. Mas na parte comportamental, por ter um estilo de vida mais tranquilo, conseguir poupar mais, ter visão de longo prazo, o Ronald Read conseguiu um resultado muito melhor do que o de várias pessoas que trabalham nessa área. E aqui colocando como uma lição 1.1, porque não está dentro dessas 3 lições que eu vou passar, mas eu acho que é muito importante também, a principal habilidade comportamental do Ronald Read, na minha opinião, e de grandes investidores de sucesso, como por exemplo Warren Buffett nos Estados Unidos ou Luiz Barsi aqui no Brasil, é que eles são pacientes. Eles simplesmente deixam o tempo passar enquanto os juros compostos, e aí entenda juros compostos como taxas de retorno que os negócios têm, vão fazendo e construindo um belo de um resultado com o passar do tempo. Se você pega, por exemplo, até o próprio Warren Buffett, hoje ele tem uma riqueza de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Sendo que desses 110 bilhões, 107 vieram após os 65 anos de idade. Então a curva de crescimento dele ficou exponencial com o passar do tempo, e principalmente depois de um tempo onde boa parte das pessoas jovens acredita que nessa parte aí minha vida já tá no final. E não tá no final. Sobretudo porque a expectativa de vida não para de aumentar com o passar do tempo. Tá chegando no nível onde a cada ano aumenta quase um ano para boa parte das pessoas. E se você pega a fórmula de juros compostos, aquela fórmula que mostra que o seu montante final vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao período temporal, o único fator que é exponencial nessa conta é realmente o tempo. É ele que gera a maior diferença. E talvez você tenha muito pouco dinheiro para investir hoje. E logicamente, né, se você tem pouco dinheiro, você precisa de mais tempo para que o resultado ele venha a acontecer. E não é que o dinheiro não seja importante. Quanto mais aportes você puder fazer, melhor. Inclusive, na minha opinião, e é também uma opinião do Morgan Housel, vai ser passada aqui adiante, você deveria se concentrar mais em aumentar o valor desses aportes, que é algo que depende de você, porque os juros, taxas de retorno, isso não depende muito, depende de condições econômicas. E o tempo, o único controle que você tem é começar a investir agora, para que você possa ver o tempo passar, assim como o Ronald James Read viu, conseguindo um belo resultado se você olha o final da vida dele. Mas eu vou ficar rico muito velho. Sim, mas é melhor do que chegar na velhice e estar pobre, por exemplo, igual aconteceu com o Fusconi. E como eu disse para vocês, o aporte é muito importante. Aí já temos o gancho para a lição número 2, onde o Morgan Housel afirma que poupar é igual a sua renda menos o seu ego. E para ilustrar isso aqui, eu vou ler ipsiliteris, um trecho que o Morgan Housel fala que ele escreve pro filho dele, numa carta para que o filho dele possa ler no futuro. O filho dele é pequeno ainda. Ele coloca o seguinte: você pode pensar que você quer um carro caro ou um relógio chique, mas eu te digo com certeza que sei que você não quer isso. O que você quer é respeito e admiração de outras pessoas. E você acha que ter coisas caras vai chamar a atenção das pessoas que você quer que te admirem. Então por isso que ele fala que poupar é igual a sua renda menos o seu ego. Porque dependendo do tamanho do seu ego, você vai gastar toda a sua renda. E isso é muito interessante. Evidentemente, é muito mais difícil para pessoas que ganham pouco poupar comparado a pessoas que ganham muito. Mas o que eu já vi na minha experiência como educador financeiro, conversando com um monte de gente, é que você chega pra pessoa que ganha R$2.000 e a dificuldade dela eu gasto tudo que eu ganho. O que, como é uma remuneração mais baixa, poxa, realmente acaba acontecendo com boa parte das pessoas. Mas o cara de 10 mil te fala a mesma coisa. Não, meu problema é que eu gasto tudo que eu ganho, não consigo gastar menos. E o cara de 50 mil às vezes gasta até mais do que ele ganha. Não consegue gastar menos. E por quê? O cara de 2 mil ganha muito pouco, tem muita despesa. O de 10 mil já tem um salário bem interessante. Por que ele tem esse mesmo problema? E o de 50 mil, por que também ele tem esse mesmo problema ou até mais grave? É a questão do ego. O cara, quando começa a ganhar 10 mil, quer um carro mais caro. Quando ele começa a ganhar 50 mil, ele quer o carro mais caro ainda, que vai ter um seguro mais caro, uma manutenção mais caro, um IPVA mais caro. Ele em si vai gastar cada vez mais com ele, porque agora ele quer um relógio mais caro também, já que o círculo social dele se comporta dessa maneira. E no final, ele tá simplesmente dando um duro para ganhar o dinheiro para comprar coisas que me exigem mais dinheiro ainda. Tudo por conta
de ego. E quanto a essa parte de impressionar as pessoas, com certeza isso está correto. E eu digo isso pelo seguinte, no marketing digital, nem tudo é o que parece. Eu já tive contato com pessoas que tinham Porsche, por exemplo, e eu pensava, caramba, esse cara deve estar fazendo os lançamentos grandes. E depois, quando você vai conversar com a pessoa, você vê que não é isso. Que aquilo é muito mais para impressionar, para construir uma narrativa, do que de fato veio de resultados sólidos.